Ô, Mauro, não dá para ficar em cima do muro agora. Você tem que escolher um título só, se pudesse escolher, desses todos que você conquistou, qual você escolheria e por quê? Qual foi o mais importante? O Internacional campeão brasileiro em 79, Campeonato Carioca pelo Botafogo, que teve a sua importância em 89 também, o Campeonato Brasileiro pelo Grêmio, a Libertadores pelo Vasco da Gama. Não pode ficar em cima do muro, Mauro. Não, então o título com certeza é o da Libertadores, né? Isso aí não tem nem dúvida, porque se a gente pegar como a dificuldade, como é para chegar a uma Libertadores, que só chega na Libertadores, pelo menos antes, né? Hoje já virou uma zona, né? Antes era só os ganhadores, né, de alguma coisa, né? Campeão brasileiro ou campeão da Copa do Brasil. A partir de agora, os comentaristas mais irreverentes da comunicação esportiva brasileira soltam o verbo. Vão ter que me engolir! Uma relação entre homem e mulher, entre as quatro paredes. Pelé calado é um poeta, né? Pelé calado é um poeta, né? Ia lá no banheiro, na pontinha dos pés e batia uma via. Tá no ar, o Pop Bola. Informação em segundo lugar. Salve, rapaziada! Começando mais um Pop Bola aqui na TV Max, canal 525, 25 da NET. Estamos também no YouTube, canal do Pop Bola. Aproveita, se inscreva aí no canal, deixa o seu like, compartilhe também aí com seus amigos. Você pode mandar o WhatsApp pra gente. Qual o número, hein, Calheiros, do WhatsApp? De cabeça eu não sei, né? Mas tá aí passando. Quer botar aí, tá passando aqui. Aí. Tá passando. Legal, tá passando aqui na tela. Você pode participar também pelo Twitter, com a nossa hashtag PopBola, mandando suas perguntas. Aqui no nosso chat também. Deixe seu recado, sua pergunta, seu comentário. Lembrando que hoje tem a última rodada da fase de classificação da Taça Rio. Né? Às 3h15 o Bangu pega a Cabo Friense, lá em Moça Bonita. O Flamengo encara o Boa Vista às 9h30 da noite no Maracanã, com transmissão com imagens da Flá TV. E a Portuguesa pega o Botafogo hoje lá no estádio da Portuguesa. Daqui a pouco a gente fala dessa confusão também envolvendo aí o Paulo Autuori e a Portuguesa. Mas vamos apresentar o nosso convidado de hoje, super campeão, campeão em todos os times por onde passou. Mauro Galvão, tudo bem, Mauro? Muito ídolo, muito ídolo. Tudo bem, pessoal? Prazer falar com vocês. Um abraço, Alexandre, aí, o Lopes, Calheiros, Frajola e Rogerinho, e todos que estão seguindo aí a gente. Um grande abraço a todos. É um prazer falar com vocês. Ô, Mauro, evidentemente que a primeira pergunta que eu vou te fazer vai ser sobre o Campeonato Carioca, né, que voltou, muita gente contra, muita gente a favor. E saiu uma matéria essa semana no Diário Olé da Argentina, ironizando, né, os caras gostam de sacanear brasileiro, e às vezes com um motivo. Então, eles estavam ironizando a volta do futebol com torcida, o que pode acontecer a partir do dia 10 de julho, com 1/3 do público nos estádios. Chamaram que é o Carnaval Carioca. O que você está achando dessa possível volta da torcida a partir do dia 10 de julho do Campeonato Estadual, Mauro? Tem muita polêmica, né, em torno desse assunto. É um assunto muito difícil, né, de opinar. A gente tem visto aí a própria OMS, que deveria passar as informações mais precisas, a gente vê que acaba criando muita confusão, né? Uma hora é uma coisa, outra hora é outra. Aí o pico é em março, o pico é em abril, é em maio, nós já estamos em junho, estamos indo para julho e ninguém acertou nada ainda. Então, a única coisa que a gente tem que fazer é procurar se cuidar e ter, acho que o bom senso, né? O bom senso é que tem que ser que coordena isso. Então, eu acho que foi precipitado começar o campeonato, a minha maneira de ver, em junho. Você poderia começar, de repente, a treinar em julho, para esperar e, de repente, começar já em agosto, de repente, e tentar encaixar os campeonatos que tem, né? Tentar diminuir, fazer de uma forma com que... porque as coisas elas mudaram, a realidade é essa, é outra situação, não é como era nas outras vezes. Então, a gente tem que entender isso. As competições lá fora têm sido assim, estão procurando diminuir o número de jogos. Eu acho que é isso que tem que se pensar. Não é que não vai ter futebol, mas você tem que tentar diminuir o número de jogos para poder fazer com que tudo isso aconteça de uma forma mais tranquila, com menos preocupações. Não é? Essa situação do torcedor, por exemplo, do público, acho que não tem necessidade nenhuma disso. Né? Porque, não existe, né?
começar a abrir já para os torcedores voltarem. É um risco muito grande que é desnecessário. Como é que vai fazer para separar os torcedores? Vamos ter que ter pessoas lá pagas para separar o pessoal. Então, e como é que chega no estádio, né, Exatamente. Galvão? Como é que chega no estádio? É muito transporte difícil, público. Tentar o futebol carioca tem que se preservar mais, não criar esse tipo de situação, essas polêmicas desnecessárias que vão acontecer porque justamente se tomam assim, atitudes que não são as melhores, né? Acho que não é que não vai voltar ao futebol, mas voltar da maneira certa. Não tem necessidade nenhuma ainda, né, de você expor o torcedor, né, o cara ir lá e de repente, né, ter algum problema. Então, eu acho que para que a pressa, né? Para que a pressa, né? Somente em relação à torcida, né? Justamente, vai expor o torcedor e vai assim criar. E quem for também ao estádio já vai assim, um pouco abalado, né? Não vai com aquela alegria, né? E, na verdade, Mauro, esse protocolo também não adianta de nada, porque foi testado positivo aí para jogador, não suspenderam o jogo. Aí, quer dizer, ele treina um dia antes com o resto do grupo, está concentrado, e aí só tiram ele, mas não preservam o grupo. E esse grupo entra em contato com outro grupo durante a partida, que é inevitável. Eu acho que até o próprio protocolo de jogo também está furado, né? Tem mais essa também, né, Flávio? Que é uma situação difícil, né? Porque o cara estava no grupo, né? É claro que os outros foram testados, mas na verdade a gente não tem certeza de nada, né? Em relação a isso. Se o cara, se ele pode ter né, o vírus e não ainda ter assintomático, né? Assintomático, ele pode passar. Então, é uma situação complicada que poderia ser adiada, né? Deixar para começar a treinar em julho e jogar em agosto. Em agosto, Paulista, né? Tem que se chegar a um acordo em que a gente jogue menos partidas. Se não fizer isso, vai dar problema. Vamos ter situações aí complicadas e vamos expor as pessoas. Então, eu acho que a gente tem que entender que é um ano diferente e por isso tem que se fazer algumas mudanças. Não pode querer jogar 60 partidas em esquece. 4 meses, 5 meses, não dá. Assim, você vê, ontem estavam falando isso até no programa aqui, no Sport TV, e é verdade. Os caras, você foi atleta, aliás, de altíssimo nível, e hoje é treinador, e é assim, você tem um mês de férias e uma preparação de 20 dias. Pô, os jogadores estão 3 meses de férias, cara. 3 meses. Então, cara, 8 dias, 10 dias, 20 dias é muito pouco. Isso para começar a arrebentar. Na Alemanha está acontecendo isso. Os jogadores estão se arrebentando. É muito pouco tempo de preparação. É até um perigo para os atletas, né? Não só na doença, não só no Covid, mas de lesões sérias que podem acarretar com um final de temporada. É um belo ponto, Lopes. Aqui na reabertura do campeonato inglês aqui da Premier League, os primeiros jogos, 15 minutos de jogo, 3 machucados saindo. É isso. Entendeu? E sem contar que você assistindo o jogo, é nítido a falta de ritmo, a falta de preparo, né? A falta de ritmo completo. Assim, é uma temeridade. A gente entende que existem comprometimentos comerciais, entendeu? Envolvidos, né? Que é a grande coisa, mas realmente muito complicado. É muito complicado. E na Europa aconteceu um fato. Na Europa, Rogerinho, aconteceu um fator, principalmente o campeonato alemão, o índice também de sem torcida, os times que foram visitantes ganharam quase todas as partidas. Aí até o fator sem torcida contribuiu aí para mudar um pouco essa... Virou tudo campo neutro, na verdade, né? Claro, mas o que eu queria mesmo saber do Galvão é isso, Galvão. Assim, 3 meses parado, cara. Você acha que 20 dias resolve o problema? O cara está apto para entrar em campo e fazer uma partida de alto nível profissional? Mas aqui, Lopes, nem teve esse tempo todo, cara. Eu lembro que eles fizeram uma reunião na segunda e marcaram o jogo para quinta. Um absurdo. Então, o Flamengo começou a treinar antes também, a outra situação complicada. Não existe assim uma norma para todos. Eu acho que você tem que ter uma norma que todo mundo comece a treinar ao mesmo tempo, né? Senão, é lógico, alguns times vão ser beneficiados, né? Então, é difícil, a gente começa assim a trabalhar numa situação assim de que cada um faz o que quer, como quer,
E é claro que em 20 dias você não consegue dar uma condição para o jogador, principalmente depois dessa parada, aí são 3 meses, né, que você está em casa, não faz muita coisa, não pode sair, se sair o pessoal vai achar ruim. Então, tu tem que ter cuidado, né, nesse retorno. Eu acho que o Campeonato Carioca seria bom, como está sendo agora, mas não dessa forma, porque eles estão colocando jogos muito em cima um do outro e não ao mesmo tempo, né, como aconteceu. O Flamengo jogou na quinta, os outros jogaram no domingo, uma situação um pouco assim atípica. Então, acho que tentar se reunir, né, e chegar a um bom senso, porque senão vai ficar ruim para todo mundo, né? Depois o Campeonato Carioca fica sendo, né, mal falado. Pô, os caras estão fazendo lá, já liberaram para a torcida. E a gente sabe que os 2 estados com mais problemas nessa questão do vírus é Rio de Janeiro e São Paulo. E é onde se concentra mais gente, onde existe mais movimentação. As pessoas que vêm de fora e trazem esse vírus, elas vêm para o Rio e São Paulo. Sempre foi assim, não é novidade. Então a gente sabe que sempre aqui vai ser o lugar que vai ter o maior número de casos. Por isso tem que ter cuidado. A gente tem que ter um cuidado especial. E eu acho que estamos tomando algumas atitudes um pouco precipitadas. Não precisava disso aí. Eu tenho certeza que o torcedor que está vendo o jogo em casa, é lógico que ele quer ir ao estádio, mas ele está tendo já alguma coisa. O torcedor gosta de ver o jogo, né? Então já estão fazendo, né, uma situação que é para também preservar o torcedor, que é passar o jogo na televisão. Aí você vai e abre, não sei se é o momento, eu esperaria um pouco mais. Tem uma questão aí que eu acho eu sou muito contra essa volta. Eu acho, já falei até isso em outras oportunidades, só que eu acho até por um outro lado. A gente esteve conversando com o MC, foi o Serginho, acho que até falou sobre isso, e o Mauro Galvão agora também, eu acho que concorda. Por um outro lado, tem essa coisa mesmo, que o jogo faz com que as pessoas fiquem em casa. Claro que os jogadores, a comissão técnica, toda essa galera, está sendo colocada aí na berlinda, né? Porque eles também são seres humanos. Agora, tem esse outro lado, né, Mauro Galvão, de forçar a galera a ficar dentro de casa com um jogo de futebol que faz uma falta do cacete, o joguinho na televisão, né? É verdade. Inclusive, eu tenho visto bastante, né? E o pessoal todo, as reprises dos jogos, né? De grandes jogos, de grandes campeonatos, né? E decisões, tudo. A gente tem visto sempre, tem acompanhado. Então, é normal que a gente... até é bom nesse sentido, que você fica em casa, como você colocou, e acaba vendo o jogo, não sai, não se expõe. Então, acho que já estava todo mundo já acostumado com essa situação. Não era necessário ter essa mudança e ter essa pressa, que coloca mais em risco, porque se você for ver como é que funciona todo o esquema ali do futebol, em torno do estádio, aquela aglomeração que acontece, aquilo ali gera, né, esse perigo, o perigo da transmissão, né? Claro, você está vendo jogos aí antigos, né, que estão passando na TV, são vários. Porra, você tá na maioria deles, né? 90% dos jogos bons que passam, você tá que vale título, ele tá. Levantando taça pra cacete. Ainda bem, né? Que bom, é verdade. Deixa eu te perguntar uma coisa, cara. Você, cara, foi assim, top 3 dos zagueiros que eu vi jogar, dos melhores zagueiros que eu vi jogar. Tá você, tá nível de Luiz Pereira e o Marcelo Benevenuto, que é o meu zagueiro agora do Botafogo. São os 3 maiores que eu vi. Tá comparando o Mauro Galvão com esse zagueirinho. Mequetrefe. Você tá maluco? Peraí. Não. Os zagueiros que eu vi. Pô, mas é minha opinião. São os zagueiros que eu vi. Tá bom. Mauro Galvão, Luiz Pereira e o Marcelo Benevenuto. Aí eu te pergunto, você sempre foi zagueiro? Porque tu tem uma técnica que você poderia facilmente jogar no meio campo com extrema tranquilidade, de toque de bola, de sair jogando, cabeça erguida. Não é um zagueiro muito alto. E não mesmo tem assim, cara de zagueiro, né? Mauro Galvão não tem cara de zagueiro. Tem cara de meio campo, habilidoso, que sai pro jogo. 8. Você sempre foi zagueiro, desde as divisões de base? Não, Lopes, obrigado aí pela colocação entre os 3 melhores. Peraí, ele se comparou com o Marcelo Benevenuto, Mauro. Não dá nele, Mauro. Menos. É bom que ele está dando uma força enorme, né, pro Marcelo. Isso é bom, pô. Óbvio, pô. Mas assim, eu joguei algumas vezes
como volante, né? Joguei algumas vezes, sim. Mas situações assim de emergência, né? Nunca foi assim uma posição que eu tenha jogado muito tempo, né? Às vezes eu tinha um problema com o volante, eu jogava como volante, ou então o time adversário era um time que estava muito bem, a gente jogava assim com um zagueiro a mais, e aí eu jogava um pouco mais ali na frente para dar um pouco de proteção à zaga. Mas a minha posição sempre foi a de zagueiro, né? Eu acho que as minhas características são essa, né? De jogar mais vindo de trás, procurando orientar ali o pessoal a posicionar. Então, acho que é o que tem, assim... Todo mundo pergunta isso, né? Eu digo, as características da gente, né? É que definem a posição, né? Assim, a característica maior é de um jogador de mais técnica, mais de posicionamento, né? De leitura de jogo. Então, isso aí faz com que eu me adapte melhor à parte defensiva, né? Zagueiro, ou zagueiro pelo lado direito, ou zagueiro pelo lado esquerdo, né? Eu comecei, na verdade, na escolinha, né, na base, como zagueiro pelo lado direito, né? E depois, incrível, né, que eu fui estrear no Inter como profissional, como zagueiro pelo lado esquerdo, né? Tem gente com quantos anos? 17. Porra, garoto, né? Zagueiro. Comecei no profissional com 17 anos. Então, assim, às vezes o cara acha que não, o cara tem que jogar sempre na mesma posição. Às vezes não, às vezes eu consegue, né? E no meu caso, eu jogava na zaga, mas jogava pelo lado direito, né? E no final eu acabei jogando pelo lado esquerdo quase sempre, né? Algumas vezes eu joguei pelo lado direito em função do outro zagueiro ser canhoto, né? Aí eu tive que trocar, mas senão eu sempre joguei do lado esquerdo. Explicação, por que o futebol brasileiro tem revelado nos últimos anos bons zagueiros e não consegue revelar bons laterais, por exemplo? Pois é, mas é uma situação assim que é difícil de entender, né? Eu acho que são as gerações, né, que elas vão mudando. Teve um momento que a gente via muito volante, né? Aparecia volante pra caramba, todo mundo era volante, depois é zagueiro, depois todo mundo queria ser atacante ou jogar com o número 10. E o lateral ficou assim uma posição um pouco meio que deixada de lado, né? Então, o lateral geralmente é um meia ou um volante que não deu certo, e aí ele vai para o lateral. É isso que geralmente acontece, né? O cara queria ser meia, mas não deu, ele vai para o lateral. E aconteceu isso com vários jogadores, né? Mas, às vezes, existe também aquele cara que tem convicção, né? Eu vou ser lateral, e é lateral desde do início da carreira, né? Eu acho que o lateral é a função que mais trabalha hoje no futebol mundial, né? Que o lateral hoje é quase que um ponta e o cara hoje já há muito tempo, né? O cara tem que ir, voltar, tem que ir, voltar, ir, voltar. Aí o cara acaba desistindo. Vou fazer aqui um meio-campo, vou ser um zagueiro aqui que eu corro menos, um cabeça de área aqui só protegendo. Lateral, não, sai fora, né? Deve ser isso, eu acho, né? Corre muito mesmo. Ô, Galvão, você estava falando aí de zagueiro, joga pela direita, pela esquerda. Eu fui zagueiro, jogava pela esquerda, jogava pela direita. Também essa coisa pra gente que tem facilidade com habilidade, normalmente é assim. A gente quem, cara pálida? A gente tô falando eu sou zagueiro consagrado no futebol português. Agora, Galvão, deixa eu te perguntar uma coisa importante. Ali, por exemplo, no Vasco hoje, tem lá o Ricardo Graça, que jogou domingo, que é canhoto jogando pela direita. É mais fácil você sendo destro jogando pela esquerda ou você sendo canhoto jogando pela direita? Ou não tem diferença nenhuma? Eu acho que é mais fácil o destro jogar pelo lado esquerdo. Eu acho que é mais fácil. A gente tem mais assim, está mais acostumado a usar o pé esquerdo, né? Você vê o canhoto jogando, procura ver sempre assim nos jogos, o canhoto, raramente ele usa o pé direito. É muito difícil. Ele faz tudo com o pé esquerdo. Então isso aí faz com que ele não se acostume a jogar, né, com a perna direita. E a gente, que é destro, assim, a gente procura jogar com a esquerda, é mais rápido. Se você for trocar de posição para bater com a perna boa, você perde tempo e o cara pode tomar a bola. Então, é isso que é o risco. Por isso, você tem que, quando a bola estiver do lado esquerdo, tem que bater com a perna esquerda. Não importa nem que ele erre, mas com o tempo, vai acostumando, você acaba acertando. Eu também não tinha costume de jogar com a perna esquerda. Mas depois eu fui acostumando, e já jogava depois quase como a perna direita. E outra coisa, o cara do lado
que joga com a perna contrária, por exemplo, o destro que joga no lado esquerdo, quando ele puxa a bola para dentro, o campo todo se abre, né? Você tem uma visão assim, de jogar. Você pode jogar no lateral, você pode jogar no zagueiro, você pode jogar no meia, você pode jogar no atacante. Então, você tem... Enquanto que se você trouxer a bola para o lado esquerdo, você vai ter só uma jogada para... Corredor. Só o corredor do lado esquerdo. Ou então o lateral esquerdo, né? Que você vai poder. Mas, assim, para frente, só tem uma jogada. Então, é por isso que eu acabei gostando de jogar também pelo lado esquerdo, porque o campo de jogo é muito grande. Assim, quando você pega a bola e traz para dentro, o campo se abre, né? É a mesma questão do ponto invertido, né, Galvão? Quando o cara é canhoto, mas joga pela direita, quando ele dá o tapa para dentro, abre o gol, abre a enfiada embaixo, abre um monte de possibilidade, né? Muita gente se consagrou assim, né, Flávio? Você vê que eu lembro do Conte, quando aquele time na seleção italiana, né, jogava muito, né? Ele era da Roma, junto com o Falcão. Depois teve esse holandês, né? O Robin também. O Robin, Trazia essa bola para dentro, fazia muito gol. Eu sempre gostei desse tipo de jogador, né? E acontece pelo lado esquerdo também, né? Com os jogadores que a gente tem visto, né, hoje fazer muito bem isso, né? O Cebolinha do Grêmio, né? Tem os jogadores, o próprio Magno também faz isso, joga pelo lado esquerdo, traz a bola para dentro. Então são situações de jogo assim, importantes. Se o cara não marcar, ele vai fazer o gol. Para dentro do gol. Dentro do gol. Vou passar aqui para o Rogerinho fazer uma pergunta, mas antes deixa eu fazer uma pergunta aqui. Que a gente está falando em jogos antigos, que o Mauro Galvão participou de quase todos. Ô, Mauro, não dá para ficar em cima do muro agora. Você tem que escolher um título só, se pudesse escolher, desses todos que você conquistou. Qual você escolheria e por quê? Qual foi o mais importante? O Internacional campeão brasileiro em 79, Campeonato Carioca pelo Botafogo, que teve a sua importância em 89 também, o Campeonato Brasileiro pelo Grêmio ou a Libertadores pelo Vasco da Gama? Não pode ficar em cima do muro, Mauro. Que roubada, hein? Não, são dois títulos, acho que são assim... Não, eu quero um só. Só um. Só um? Não, então o título, com certeza, é o da Libertadores, né? Isso aí não tem nem dúvida, porque se a gente pegar como a dificuldade, como é para chegar a uma Libertadores, que só chega na Libertadores, pelo menos antes, né? Hoje já virou uma zona, né? Libertadores. Antes era só os ganhadores, né, de alguma coisa, né? Campeão brasileiro ou campeão da Copa do Brasil. E então é muito difícil você chegar a uma Libertadores. Depois você pega os melhores de cada país. Então, com certeza, o título mais assim importante em termos daquilo que representa, né, dentro da América do Sul, é a Libertadores da América pelo Vasco. Pronto, viu, Lopes? Não foi 89 o Carioca. Fala, Rogério. Não, mas não foi. Não foi para ele, mas para mim foi. Não, para você. Eu tenho guardado o Galvão no meu coração por causa do título de 89. Foi um momento de... Nossa Senhora. Era o segundo, né, Galvão? Era o segundo. Eu teria o campeonato do Inter, 79, o Botafogo, 89, o Grêmio, 96 e o Vasco, em 98, né? E o título na Suíça, Copa Suíça de 92. Tem título pra canoa, ele falou quase todos os títulos aí também. Vou te falar, aquele time da Portuguesa em 95 era melhor que o time do Grêmio, hein, Mauro? 96, era melhor. Casualmente, Alexandre, hoje passou esse jogo na TV, eu estava vendo, né? Mas a gente fez o gol, acho que tinha 37 minutos no segundo tempo. Ailton, né? Ele entrou, ele estava no banco. O tipo do jogo assim que a gente já não chegava mais, quase não atacava, né? E no finalzinho saiu aquele gol, e foi o Ailton que fez, né? Muito legal. Mauro, primeiro frustrou muito minhas expectativas rubro-negras quando meu time jogava contra qualquer time que você estivesse jogando. Mas eu queria perguntar, cara, uma pergunta que eu tenho, você com tantos times vitoriosos, qual a dupla de zaga que você formou que você se sentia mais confortável, mais seguro? Eu sei que foram N parceiros seus, são zagas maravilhosas, mas qual que você se sentia mais seguro na zaga? Você entrava em campo e falava, meu irmão, estamos fechados aqui, não passa nada. Nem me preocupo, né? E aproveitando que o Rogerinho falou, o Wilson Gotardo falou pra gente aqui, Galvão, que era o seguinte, quando ele fazia uma grande jogada, falavam que era você.
E quando você fazia uma lambança, falavam que era ele. Eu entrego mesmo. Essa é boa. Não, mas assim, eu tive grandes companheiros de zaga, né? Então, eu vou falar o Mauro Pastor, né? Mauro Pastor, porque foi o primeiro que eu comecei, né, no Internacional e me ajudou muito. Então, eu acho que significa muito, né? É uma coisa assim que marca muito, né? Na carreira, começar ganhando o Campeonato Brasileiro invicto é bem difícil. Então, eu diria o Mauro Pastor, mas o Gotardo foi excelente companheiro, e o Odivan, né, também no Vasco. Então, são todos grandes companheiros que eu tive. O Odivan, você convocou ele para a seleção, né? Você que convocou o Odivan. Você sabe disso, né? Para você. Não foi não. O bicho dele era seu, pô. O Odivan foi o Galvão. Ele jogou muito bem, ele entrou muito bem. Ele veio do americano, né? Ele chegou chegando, chegou bem. Personalidade. O Pantera falou muito bem dele também, falou que ele era bem certinho. E o outro lado, Galvão? Agora, para saber só o outro lado da história. Você falou aí que o melhor parceiro que você teve numa época que tinham grandes jogadores e grandes zagueiros espalhados por todos os times do Brasil. Essa é uma verdade. Você conseguiu sobressair. E o atacante sinistro que te fazia perder o sono? O atacante, assim, foi muito difícil de marcar, porque eu estava começando e ele estava muito bem naquele momento ali. Era o Reinaldo do Atlético Mineiro, né? Era um jogador muito bom, todos viram aqui. Ele era assim um atacante chato, ele era rápido, inteligente e goleador, né? E ele não dava muita assim, referência, ele se movimentava muito. E o time do Atlético Mineiro era muito bom, né? Toninho Cerezo, Éder, Paulo Isidoro, nossa, eram muitos jogadores de qualidade. Não, e o Galvão pegou uma galera, né, cara? O Galvão, na verdade, como ele teve uma carreira... Porra, o Galvão, com 40 anos, estava jogando, mas jogando assim, como se tivesse... Alto nível. Fácil. Exatamente, Rogério, jogando assim. E aí ele pegou Romário, ele jogou contra Ronaldo, ele jogou contra Bebeto, não foi? Jogou contra essa turma toda. Que agora jogou contra o Van Basten? Chegou a jogar contra o Van Basten? Esse não peguei, não. Esse também era monstro, também. Porra, que agora é monstro, né? Agora é piada, né? Aquele machucado, aquela contusão no tornozelo que ele teve, né? Depois dali ele não jogou mais, né? Na Copa de 90, Mal, todo mundo criticou o Lazzaroni porque ele escalou 3 zagueiros. Era muita invencionice para a época, como todo mundo disse, como a imprensa bateu durante muito tempo, ou ninguém entendeu o que ele queria fazer de verdade? Não, Alexandre, eu acho até isso aí uma coisa que foi colocada e a gente tem a mania sempre de procurar um motivo. Qual o motivo do Brasil ter perdido para a Bélgica nesse último campeonato, nessa Copa do Mundo? Não tem motivo nenhum. A Bélgica jogou mais, foi melhor que o Brasil e eu acho que é isso que acontece. O Brasil, nós ganhamos com esse esquema de jogo. Logo depois que nós ganhamos o Campeonato Carioca pelo Botafogo, eu fui convocado. Nós ganhamos a Copa América, né? Aqui no Maracanã, ganhamos de todo mundo, não tomamos um gol. Depois classificamos o time para a Copa do Mundo, também muito bem, sem perder um jogo. Pelo menos que eu lembro, não perdemos um jogo. Depois, quando chegou a Copa do Mundo, infelizmente, tivemos alguns problemas, né? Que não vem nem ao caso de falar, problemas de patrocínio, um pouco de confusão. Depois, lá na própria Itália, nós tivemos alguns problemas de assim, ambiente, né, que alguns jogadores queriam jogar, não sei o quê. Então, não foi aquela união que nós tínhamos no ano anterior, né? As coisas mudaram um pouco. Mesmo assim, nós fizemos uma boa Copa do Mundo, ganhamos todas as partidas na primeira fase e tivemos a infelicidade de pegar a Argentina, né? Que nós ganhamos o primeiro colocado e a Argentina foi a terceira colocada. E aí houve esse cruzamento que normalmente não aconteceria, né? Nem Brasil, nem Argentina, acho que gostariam de se enfrentar. Acabou acontecendo, nós tivemos 3 chances de gol claras para fazer o gol no primeiro tempo, não fizemos. Aí, meu amigo, quem não faz o gol, né? Depois tem que contar a história. Ainda mais no gol, Maradona, né? De um Maradona do outro lado, né? Ainda mais com o Maradona, né?
deu oportunidade. Ainda mais com o Maradona, tudo complica, né, cara? Tudo e as complica. duas seleções eram muito boas. A do Brasil era espetacular. Basta você ver que o Renato Gaúcho era reserva. A Argentina chegou na final jogando com 3 zagueiros. E a Alemanha ganhou o campeonato jogando com 3 zagueiros. Era uma onda naquela época de jogar de 3 zagueiros, né? E o Brasil ganhou a única reclamação da época. Em 2002 também o Brasil jogou com 3 zagueiros. Com o Edmilson, foi campeão, né? A reclamação é que o futebol brasileiro, naquela época, não jogava ainda com 3 zagueiros. Mas, pô, aquela seleção do Brasil era espetacular. Você vê que, pô, o Romário era reserva naquele time, sabe-se lá por quê. Renato Gaúcho. Estava machucado, né? Ele operou o tornozelo, eu acho que foi em março, e a Copa do Mundo já estava em cima, entendeu? Isso aí prejudicou também a gente. Mas mesmo assim. Tinha Miller, tinha uma galera. O time da Argentina tinha o Maradona, né, cara? Porra, não era. A gente não perdeu para qualquer um, né? E foi um jogaço. O jogo da Copa de 90 foi, como diria o locutor lá, com o coração na ponta da chuteira, mano. Porque eu me lembro daquele jogo, meu Deus do céu. E o Miller no finalzinho perdeu um gol na cara do goleiro. Cara, Ô, Galvão, voltando lá para o seu início, lá você começa no Inter, aí é campeão no Inter. Depois você vem para o Bangu para formar um super time para tentar ser campeão brasileiro, que tinha perdido o título no ano anterior. Conta um pouquinho para essa galera nova que não viu o Bangu grande, né? Como era aquele Bangu daquela época, que hoje Bangu, América, eu fico triste por isso. Você jogou com o Kaiser? É isso que eu ia perguntar, cara. Você pegou o Carlos Kaiser lá? 7-1. Tem nada a ver com o Kaiser. Mas conta pra gente como é que era o Bangu daquela época, diferente do Bangu de hoje, que está aí capengando, coitado. O Bangu que disputava título brasileiro. Pois é, Frajola. É uma pena, né, que a gente não tenha mais o Bangu, né, o América, assim como times fortes, né, que sempre foram, né? Então eu vim para o Bangu, na época o treinador era o Carpegiani, ele me falou que a ideia era fazer um time forte para disputar o brasileiro e tentar ganhar, né, que eles tinham ficado em segundo lugar, né? Então fizemos uma boa equipe, depois as coisas acabaram acontecendo de uma outra forma, o Paulo César acabou saindo depois, mas foi bom, assim, a minha ideia desde o início, né, era vir para o Rio de Janeiro, eu achava que era o momento de mudar, né, eu tinha que mudar, eu estava já há 7 anos no Inter, então hoje, por exemplo, ninguém fica 7 anos num time, é muito difícil. Naquele momento as coisas eram assim, né, então o clube tinha o passe, você ficava preso, não podia sair. E eu tive que esperar a oportunidade, né? Quando aconteceu a oportunidade, eu disse, não, agora eu tenho que ir, né? É a hora, se eu não mudar agora, eu vou ficar aqui para sempre, né? Então, eu achei melhor mudar, né? Eu nunca fui assim de ficar tendo muita dúvida, né? Quando tem que fazer alguma coisa, tem que fazer. Acabei mudando para o Rio. Foi muito bom. Foi bom porque depois, na sequência, né? Nós ganhamos a Taça Rio com o Bangu. Muito bom, me dei sempre muito bem com o Castor, né? Que era isso que eu ia perguntar. O bicho era bom também, né? O bicho era bom naquela época, né? Outra coisa, o bicho era depois do jogo em dinheiro. Na mão, né? Dinheiro na mão. Saía pronto para pizza. Não tinha esse negócio de ficar, não, vou te pagar depois, não sei o que, na hora. Então foi muito bom, assim, e foi porque, ao mesmo tempo, depois eu falei com o Castor, né? Que eu queria continuar, né? Queria seguir, queria ir para outro time, e logo ele me negociou para o Botafogo, né? Fui eu, o Marinho e o Paulinho Criciúma, fomos para o Botafogo, então ali começa já a desenvolver a situação, né? Eu já fui para um time novamente de torcida, um time grande, e aí as coisas voltaram, né, ao caminho natural, ganhamos o título ali depois de 21 anos, então foi uma conquista assim muito importante, né? Mas nessa transição aí, quase você vai para o Fluminense, né? Não tinha o negócio do Jandir, do Leomina, no meio ali? Eu não fiquei sabendo disso, Frajola. São aquelas coisas que acontecem e a gente nem fica sabendo, né? Foi bom para você. Melhor coisa você não foi ter ido para o Fluminense. Você ia se arrepender hoje. O Fluminense ia ser tricampeão carioca. Se arrepender. Melhor coisa. Agora, Galvão, você saiu do Bangu, foi para o Botafogo, mas o bicho continuou, né?
Que lá tinha o seu Emil, né? Sempre a mesma coisa, né? O mesmo... Vai explicar! Modus operandi. Modus operandi. O modus operandi é o mesmo. Mas é legal. O Emil também é uma pessoa muito querida, né? A gente conversava muito. Ele adorava conversar, né? Ele vinha para as concentrações e ficava conversando com a gente e falando. Então, a gente fez um ambiente muito bom ali. O Botafogo era um time muito, muito bom, assim. A torcida, né? Estava assim, muito angustiada, né, com aquela situação de não ganhar. E a gente acabou conseguindo conquistar o título depois de 21 anos. Então, acho que até quem não era Botafogo naquele dia... É verdade, é verdade. E hoje tem Botafogo e Portuguesa, né, Lopes Maravilha? O Botafogo ainda tentando a classificação aí para as semifinais da Taça Rio. Meteu 6-2 na Cabo Friense. Tem a Luzinha surpreendentemente. Surpreendentemente, né? Vai classificar ou não o Botafogo hoje? Cara, sinceramente, não sei. Só depende dele. Agora, eu sinceramente só espero que os caras não se machuquem, cara. E não se machuquem e não tenham que interromper a carreira. A carreira não, exagerei agora. Mas interromper a temporada precocemente, já em julho, ter que interromper a temporada por uma contusão braba de músculo ou algo parecido assim. É a única coisa que eu, sinceramente, espero que não aconteça. E acho que tem que ter alterações no time, tem que botar a galera para descansar, para ver quem está mais desgastado. Nem vai para o jogo, fica em casa. Cara, eu sinceramente, tem uma porcaria de uma obra aqui, o desgraçado, que eu não sei que a prefeitura não vê isso, que tem uma desgraça, uma obra aqui na rua, da calçada. O cara aqui está fazendo, na porta do prédio, uma calçada. Desculpa, foi só um desabafo. Tá esse barulho. Então é o seguinte, cara. Desculpa, Galvão, é um barulho. Você sabe como é que é. Botafogo se classifica empatando hoje. Bota a tabela aqui, rapidinho aqui, Bilula, porque o Flamengo vai jogar com o Boa Vista. Eu acho que não, era hoje. Tá. Ele está com o mesmo número de pontos do Boa Vista, né? O empate não garante, não. O Botafogo empatando vai a 8, né? A Portuguesa fica com 5. O Boa Vista... Tá tudo igual, Araújo. Olha lá. 4, não, mas o Boa Vista pega o Flamengo. O Flamengo deve ganhar o jogo. Aí o Bangu teria que ganhar do Botafogo, mas o Bangu tá com saldo ruim. Então acho que só com um empate o Botafogo passa. Não, mas complica. Mas também, cara, na boa, assim, eu já nem sei se vale a pena ou se é... Quer dizer, vale, porque já que entrou, já que tá jogando, tem que se classificar, né, Galvão? Assim, o jogador, né, cara, entrou em campo, quer vencer, né? Não tem esse negócio de, vamos nos poupar e tal, né, Mauro? Até porque esses jogos aí vão servir, né, para o Campeonato Brasileiro, né, que é o mais importante, né, que é o que preocupa mais, né? Essas equipes que ainda não estão bem ainda em termos de ritmo, né? Então, eu acho que tem que aproveitar esse campeonato, já que tem a possibilidade de jogar, né, ter os cuidados necessários, procurar jogar, aproveitar. Deu para se ver algumas coisas boas já aí no time do Botafogo, nesse jogo de 6-2 aí, não é? Jogadores interessantes aí que foram muito bem. Caio Alexandre, o nome do garoto? Caio Direitinha de Ouro. Caio Alexandre, E tem também o Luiz Henrique, outro garoto também, que jogou pela esquerda lá, que é um bom de bola. Ele. O atacante também é bom, que era do Atlético Goianiense. Pedro Raul. Então, começa a ter assim, algumas posições que estão assim, melhorando para o Botafogo, né? E pelo menos aquele jogador que entra e começa a se firmar, ele já é uma preocupação menos, né, para o dirigente, né? Senão o dirigente tem que estar sempre indo atrás de outro jogador. Mano, volta e meia surge uma informação que o Botafogo está atrás de um jogador africano, toda hora aparece um nome. Não seria melhor valorizar a molecada, a prata da casa, ao invés de trazer um cara que você não sabe nem se está jogando bem ainda? Eu também gosto de valorizar a base, né? Eu acho importante. Agora, um jogador como o Honda, por exemplo, um jogador que vem, e ele vem para dar assim, uma experiência, vem para ajudar também na formação dos atletas. Acho que é importante também você ter, né? Jogador referência. Né? Jogador que sabe jogar, que passa uma imagem boa, né? E isso aí faz com que os jovens que estão ali comecem a entender como é que as coisas funcionam. Né? Então, acho que tem que ter um equilíbrio, né, entre essa questão de trazer jogadores experientes e aproveitar a base. Né? Claro que você vai aproveitar o jogador de base, jogador de base jogar, né? Se não jogar, não adianta. É isso.
É isso. E a solução, né, do futebol, né? É a solução para os clubes aí. Obrigar o cara a fazer uma coisa que ele não consegue. É claro. O Galvão, você jogou, né? Conviveu jogando com vários garotos e foi treinador também de vários garotos. Então você sabe que, porra, o quão importante é o cara ter uma referência lá, olhar e ter uma referência. Pô, esse cara. E a torcida, e nós, torcedores, também temos que ter cuidado e um pouco de calma. Porque, cara, o garoto é novo, ele vai errar pra caramba, né, Mauro? Você pode falar melhor que a gente. Vai errar pra caramba, vai acertar mais, vai errar menos. Enfim, e faz parte do ciclo do amadurecimento do jovem jogador, né? No caso do Luiz Henrique, Caio Alexandre, né? O normal é sempre a torcida ter mais paciência, né, com o jogador da casa, né? Normalmente, a torcida tem mais paciência, ela suporta mais, ela aguenta mais, né? Assim, qualquer erro que você cometa, né, em relação a um jogador que é de fora, por exemplo, que vem e é contratado e não vai muito bem, o pessoal pega mais no pé. Assim, normalmente, essa é a mecânica, né, do futebol. Mas, assim, o importante é ter esse equilíbrio aí, né? E, ao mesmo tempo, o jogador, por exemplo, vou dar um exemplo lá quando estava no Vasco, o Felipe subiu e o Pedrinho também subiu, e eles entraram no time como se eles já praticamente estivessem ali, fizessem parte daquele time. Então, isso aí para o treinador é muito bom, né? Para a direção também, porque o cara entra e ele vem e assume, né? A gente tem que entender isso. O jogador, ele tem que ter também a personalidade, né? É muito importante. Quando entra ali, Galvão, jogo, o futebol é igual tanto no profissional quanto na base, não muda. Isso é uma coisa que a gente fala muito aqui no programa, volta e meia, a gente discute sobre isso. Você agora citou Pedrinho e Felipe, dois cracaços de bola. O Pedrinho, infelizmente, teve que antecipar aí, né? Antecipar não, que ele voltou a jogar e tal, mas teve aquele problema da contusão séria. Mas o Felipe e o Pedrinho subiram num time que tinha você, já tinha o Ramon muito bem, o Juninho Pernambucano, aquela galera. Você acha que, por exemplo, hoje no Vasco, Thales Magno, o Vinícius, esses moleques, eles estão subindo, mas estão subindo com uma responsabilidade de tirar o time... Dá tempo de amadurecer, né? Exatamente. Você acha que o cara... que dá para o cara subir, não queima o jogador? A gente fica sempre com essa ideia, pô, vai queimar o moleque. Ou não, o cara tem personalidade, vai lá e faz, e é assim mesmo. Não, o Thales Magno eu acho que já é uma realidade, né? Um jogador que já tem assim, tido boas atuações, já foi convocado para a seleção, né? De sub-17, foi muito bem. Então, é um jogador que já é uma realidade. É claro que ele tem que estar sempre mostrando o seu valor, né? E futebol é assim, não existe... Ninguém acabou, não tem que mostrar mais nada, tem que estar sempre mostrando que é bom jogador. Então, eu acho que o Vinícius é um jogador que também mostrou uma certa qualidade, é um jogador que pode ser aproveitado, mas eu penso que nem você. Eu acho que o Vasco perdeu 5 ou 6 jogadores nessa parada aí, né? Desde o início do ano. Perdeu o Richard, perdeu o Henrique, perdeu o Rossi, perdeu o Marrone agora. O Marrone foi agora. Não, o Marrone foi agora. Teve... Mais um que eu não lembro o nome. Então, são 5 ou 6 jogadores que saíram do time e 5 deles eram do time titular. Então, você tem que ter alguns jogadores, começar a repor, trazer jogadores que tenham uma certa assim, experiência e também em campeonatos brasileiros para poder fazer uma composição ali, né? Desses jogadores jovens que o Vasco tem, inclusive o Ricardo, que é prata da casa, né? Que está jogando com o Castan, muito bem. Que lembra você jogando assim. Quando eu vi pela primeira vez, eu falei, pô, esse maluco aí, esse moleque, lembra o Mauro Galvão. Assim. Você acha que tem algum jogador que se assemelha a você, Mauro? Você olha assim, pô, isso aí parece comigo. Eu acho que sim, eu acho que ele tem sim, muita semelhança, assim, é muito tranquilo para jogar e quanto mais ele jogar, eu acho que vai ser melhor, ele vai ter mais confiança. O Castan é um jogador que é uma referência, não é? Então, assim como o Fernando Miguel, é um goleiro também que passa muita confiança, o Cano lá na frente. Então, é trazer jogadores que venham completar esse time e dar um pouco mais de consistência. Eu acho que é isso. Não é que o Vasco tenha que contratar jogadores caros, assim, jogadores
que ele nem pode contratar, a gente sabe da situação do Vasco, mas trazer jogadores para compor, jogadores que tenham aí 25, 26 anos, que possam dar também, né, um pouco mais de confiança e consistência, porque o Campeonato Brasileiro é diferente do Carioca. Carioca você joga com o Fluminense, com o Flamengo, com o Vasco, mas daqui a pouquinho você joga contra um time mais fraco. Mas no Campeonato Brasileiro não tem isso. Não tem campeonato um time mais fraco. Você pega um forte, outro forte, outro forte. Você não pode ter problema. Se você perder 2, 3 jogadores, né, você pode acabar ficando no meio do caminho. E é isso que é a minha preocupação, né, com o Vasco. Por isso, né, o Ramon começou no trabalho, né, mostrando o que ele quer, mas ele tem que ter também algumas peças, né, para se unirem, né, a esses jogadores que estão ali e que são bons. A gente já viu que são bons. Vamos a Londres agora? Vamos a Londres? Vamos a Londres. É Londres você está, Rogerinho? Não, eu estou em Southampton. Estou indo. Não, eu tenho uma reunião amanhã na Ilha de Wight, famosa por seus festivais de música e aparentemente por uma fazenda de alho. Então, quer alho, vá à Ilha de Wight. Estou indo lá para uma reunião amanhã, estou aqui aguardando pacientemente a barca para atravessar. Está tudo em ritmo de Covid, né? Então, tudo devagar. Sai na Inglaterra há um tempo, já quando o Flamengo disputou a final com o Liverpool, alguém levava fé no Flamengo? A imprensa inglesa levava fé no Flamengo? Ou nem conhecia? Não levava muito, não. Assim, falavam que realmente levantaram o fantasma do Liverpool, né, de 81, quando o Flamengo chegou lá desacreditado e atropelou. Um colega meu de trabalho é Liverpool doente, estava falando. Eu liguei para ele no final do primeiro tempo, ele estava preocupado, bicho. Ele estava preocupado. O Flamengo no primeiro tempo deu calor. Tava nada. Ô, Rogerinho, depois eles perderam no físico, bicho. O Liverpool chegou no Mundial no meio do campeonato e o Flamengo de ressaca. O cara tava preocupadão. Devia tava tomando um Scott. Bêbado. Tava tomando Scott, não tava nem aí pro Flamengo. Tá nem aí, pô. Isso é coisa dele. O ganhou depois de 30 anos, né? Aí ele tá bêbado há uns 3 dias já. É uma história. O Rogerinho tá indo pra Paquetá, rapaz. Ele tá salve pro cacete. Não, eu queria saber, cara, tá assim, estando de longe, do jeito que eu tô vendo a recuperação, eu queria saber do Galvão por dentro, assim, como é que ele tá vendo a cabeça dos jogadores com isso tudo? Como é que eles estão encarando essa... Quer fazer endoscopia no Galvão? Quer ver o Galvão por dentro? Porra, é maluco, isso, rapaz. Eu respeito. Não, realmente eu queria ver como é que saber, assim, como é que tá a cabeça, como é que ele tá vendo a cabeça dos jogadores ali na hora de voltar a campo, de como é que é vivenciar isso, jogar com o estádio vazio, nessa condição toda, ter o pessoal em casa preocupado com entendeu, um familiar, de repente está exposto a uma doença dessa. Como é que está isso assim nos bastidores, que não transparece? Quando você entra em campo ali, né, assim, não acho que o jogador ele esquece, né? No momento que ele começa a jogar, aquilo ali, ele tem que pensar no jogo só, né, e tentar conseguir o objetivo. Mas é claro que antes do jogo, né, toda aquela preparação ali, os treinamentos, aquilo ali eu acho que deve estar assim, causando um certo embaraço, né? Porque eu aqui em casa já começo, às vezes me irrito já com esse negócio. Tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. Pô, é um saco, né? Aí tem que passar gel, tem que botar o tênis, tira o tênis, bota a máscara. Saco. Então, é um monte de coisa, né, que você não está acostumado. Então, por isso você tem que ter uma certa assim, paciência, né? E não é uma coisa que a gente gosta muito de fazer, né? Mas tem que fazer. Então, certamente, eles devem estar tendo que fazer, né, várias coisas que eles não estão acostumados. Então, acho que você acaba assim, ficando um pouco mais preocupado, né? Eu acho que existe a preocupação até começar o jogo, mas começou o jogo, aí não tem mais nada, acabou, né? Esquece, só pensa no jogo, só pensa em ganhar. Então, eu acho que funciona dessa forma. Comigo, pelo menos, quando você começa a jogar, meu amigo, aí não pensa mais nada. Só quer ganhar o jogo. Então, é claro que existe esse risco aí que nós estamos conversando, né, da lesão. Existe. Que o cara está parado há muito tempo e, de repente, começa e tenta jogar num ritmo que ele não está em condições. Então, tudo mudou, né? Daquilo que se fazia antes. Vamos ter que refazer tudo, né? E acho que vai demorar um pouco para todo mundo estar em condições boas, né? Aí vai passar 1 ou 2 meses para todo mundo pegar, né, ritmo de jogo e
e fazer as coisas normalmente, né? E perceber que não é isso tudo, né? Porque se eles entrarem numa de jogar tranquilo e começar a cair um atrás do outro doente, 2 aqui, 2 ali, aí o pânico toma geral, né? É bom também esse início para ver que, de repente, dá para fazer e a galera vai perdendo medo. Senão, se cair nego doente... É uma adaptação, né? Mas é uma coisa a gente não pode esquecer, né? Até nesse sentido, a gente não pode esquecer de uma coisa, que vários jogadores se apresentaram já com o vírus, né? Sim. Então, isso também demonstra que alguns jogadores, é lógico que isso pode acontecer, em qualquer um, mas tu tem que se cuidar também, né? Se você estiver em casa, estiver se cuidando, eu acho que a possibilidade é menor de você pegar esse vírus. Então, às vezes, a gente até estava conversando isso aqui em casa com a minha mulher, o jogador, às vezes, ele sendo testado, como está nos clubes, a tendência é que ele esteja mais assim, seguro, porque ele vai a todo momento ser testado e vai ter cuidado. Né? Eu acho que é dessa forma que eu vejo, né? Porque o jogador, normalmente ele vive num ambiente mais saudável, né? Sempre nesse ponto, o Mauro Galvão, se tivesse jogando agora, seria tranquilo, porque Mauro Galvão sempre foi um cara muito tranquilo. Agora tem a galera que gosta da noitada, né, Galvão? Aí fica difícil, né? Se for em baile funk, né? Então é pior ainda, né? Não tem noitada, que noitada? Não tem noitada. Não tem, não, mas arruma-se. Sempre tem o baile do Convidão, irmão. Sempre tem um Convidão. Essa é boa. Você acredita em Papai Noel, né? Não tem noitada. Porra. Você não viu? Descobriram a pet shop que era na Barra, pá? Tu não viu isso ontem? Brasileiro tem que ser estudado, Galvão. O maluco meteu lá em Petrópolis um pet shop e na verdade era um botecão, nego enchendo os cornos. A porta era um pet shop. E o caô é duplo, porque ao mesmo tempo que o cara esconde das autoridades, ele libera pro cara pegar o cachorro e falar, vou ler um pet. Aí bota o cachorro debaixo do braço, ele dá o wipe pro cara também. O cachorro vai ter que beber também, né? Eu fiz essa pergunta para o Zé Ricardo, vou fazer a mesma pergunta para você. Se você estivesse dirigindo o Vasco, Fluminense, Botafogo, enfim, você acha que você seria consultado na hora de tem que voltar, é hora de voltar, ou não era hora de voltar ainda? O Zé Ricardo disse que jogador e treinador não tem voz ativa nenhuma dentro dos clubes, a decisão é sempre parte da diretoria. Você concorda com ele? O normal normalmente, quer dizer, normal, né? O jogador normalmente não é assim ouvido, né? Pode até acontecer, né? De isso ter mudado. Na minha fase que eu jogava, era muito difícil. Em alguns casos, a gente conversava, né? Mas nesse caso, é uma situação um pouco diferente, né? Eu não sei se houve essa conversa. O certo seria, pelo menos, né, o sindicato ter participado. Eu acho que o sindicato era contra. O sindicato era contra a volta. Pois o sindicato é o que representa o jogador. A gente tem que entender também, né? Porque existe um sindicato, mas se o sindicato não consegue tomar posições, também complica, né? Porque você paga para o sindicato. Existe um desconto que é feito, né, na folha que você paga o sindicato, inclusive até mesmo na questão das transmissões de jogos. Então, o sindicato também tem que se posicionar. Né? Eu acho que é isso. Mas se perguntassem aos jogadores, eu entendo que os jogadores, na maioria, eu acho que gostariam de voltar. A minha visão é essa, né? Porque chega um momento também que tu começa a ficar, né, um pouco cansado, né, de ficar assim tanto tempo parado, né? Eu acho que é normal que o jogador queira voltar, mas daí a começar a competição já é outra situação, né? Parece um discurso alinhado. Você vê lá o Flamengo que foi a favor da volta do futebol, todos os jogadores colocaram a favor da volta do futebol e em nenhum momento algum jogador do Flamengo que veio a público falou, não, eu, jogador do Flamengo, sou contra a volta do futebol. E vale também pelo Fluminense, para o Botafogo, foram contra. Em nenhum momento eu vi um jogador do Fluminense ou do Botafogo chegarem na imprensa e falarem, não, eu sou a favor da volta do futebol e eu gostaria de jogar. Então parece que é um discurso alinhado ali entre o clube e a diretoria quando o jogador
acaba não tendo voz ativa nenhuma dentro do clube. Essa, pelo menos, é a percepção que eu tenho. É uma posição que a direção é que toma, né? Nesse caso, eu estou vendo dessa forma, né? A posição da direção é que define, e a gente viu bem claro que o Flamengo e o Vasco estão de um lado, Botafogo e Fluminense estão de outro. Então, é mais ou menos o que a gente está vendo aí na política. Né? Ô, Galvão, voltando o assunto da molecada e tal, a gente entrevistou aqui alguns ex-jogadores, inclusive o Gotardo falou isso também, que antigamente o sonho do moleque, né, da base, era chegar no profissional, era ganhar o título, ter a torcida reconhecendo ele, estar no pôster e tal. Hoje, o sonho do moleque é jogar lá fora. Está muito diferente a realidade da realidade que você viveu. Isso também não faz um pouco mal ao futebol brasileiro? É claro que a mudança é muito grande, né? Antes você tinha lá 2 jogadores que poderiam jogar só como estrangeiro no exterior. Hoje já está liberado. Assim, é claro que o jogador que é da comunidade europeia ele pode jogar em qualquer país. Então, isso aí também facilita bastante, né, para que os brasileiros possam ir para fora também, se o cara tiver a condição de ter uma cidadania também. Então, ficou bem mais simples, né, de você fazer essas transferências. Eu acho que o jogador, o ideal seria ele sair pelo menos depois dos 20 anos. Né? Eu acho que seria uma regra assim, bem tranquila, né? Não seria uma coisa assim tão taxativa, né? E sim seria um modo de o cara sair com um pouco mais de condição, né? De dar um pouco mais assim maduro, né? E às vezes a gente vê o cara sair com 16, 17 anos e aí fica difícil porque realmente muita mudança, né? Eu fui para o exterior com 28 anos, imagina. Era um cara já, né, formado, tudo assim, já tinha uma estrutura, tudo, né, em termos de assim, família, e o cara com 17 anos, 18, é difícil, é muita mudança, né? Muita coisa ao mesmo tempo. Ele tem que conhecer um lugar, tem que aprender outra língua, novos costumes, um jogo diferente. Normalmente tem uma situação financeira que vai para um outro patamar, né? O cara fica cheio da grana de uma hora para outra, né? E você tem que administrar tudo isso. É muito difícil. Se não tiver uma estrutura familiar, o negócio é complicado. Vamos botar aqui a tabela dos jogos de hoje para a gente fazer uma rodada de palpite para fechar o programa. Direto da barca de imigrantes ilegais lá em Southampton. Tá cheio de indiano, paquistanês nessa barca aí, né, Rogerinho? Tentando passar aí para o outro lado. Alguém tira o título do Flamengo esse ano ou acabou? Acabou o campeonato já? Meu irmão, eu acho que a galera dos outros times, os antes, estão vibrando com a situação do Covid, porque é a única coisa que parou o Flamengo esse ano. Flamengo esse ano, filho. Audacioso, hein? Tirando o Fluminense que ganhou de vocês, né? Tá bom, João. A gente tem que dar as molas pra vocês de vez em quando, cara. Não tem jeito. Vamos fechar com o palpite aqui. Bota aí, Bilula, os jogos aí. Última rodada da Taça Rio. Só Flamengo, vamos esquecer Bangu. Não botar o Bangu em homenagem ao Mauro Galvão, né? Flamengo e Boa Vista, Frajola, rapidinho, vai. Cara, Flamengo e Boa Vista, 3-0 Flamengo. Português e Botafogo. 2-1 Botafogo. Bangu e Cabo Friense. Bangu, 2-0. Lopes, Flamengo e Boa Vista. Boa Vista, 8-0. 8-0. Português e Botafogo. Botafogo, 14-0 na Portuguesa. Passa o Botafogo, Bangu e Cabo Friense. 0-0. 0-0. Mauro Galvão, Flamengo e Boa Vista. 3-0 o Flamengo. 3-0 Flamengo. Português e Botafogo. 2-0 Botafogo. Então passa o Botafogo. E o Bangu fica de fora. Bangu e Cabo Friense, Mauro. Bangu é um empatezinho, né? Empatezinho, né? Rogerinho, vai lá. Flamengo e Boa Vista. Flamengo e Boa Vista, cara. Vamos 3-0. Tranquilo, passeio. Português e Botafogo. 1-0 Português. 1-0 Português, aquele gol maroto aos 42 do segundo tempo. Com refletor agora, tem refletor lá. Já tinha, né, refletor? Tinha caído. Bangu e Cabo Friense. Bangu, 2-0 Bangu. Boa. Calheiros, tá aí ainda não? Tô aqui, firme e forte. Então palpita aí, vai lá. Flamengo e Boa Vista. 5-1 Boa Vista. Boa. Português e Botafogo. 4-0 Portuguesa. E Bangu e Cabo Friense. 2-0 Bangu. Muito bem. Rogério, obrigado, um abraço, boa travessia aí, cuidado aí com a imigração. Um beijo, pra falar contigo.
Ô, Rogerinho, você tá há muito tempo parado. Pede pro cara abaixar a mão, que ele levantou a mão aí na mala aí, ó. Pede pra abaixar a mão aí, ó. Obrigado, Rogério. Obrigado, galera. Pô, bom falar com vocês. Mauro Galvão, ídolo demais. Obrigado aí vocês todos. Tamo junto. Valeu. Mauro Galvão, aqui, obrigado mais uma vez por brigadaço. participar com a gente. A gente uma vez criou até um apelido para o Mauro Galvão, a gente brincava com ele, chamava ele de Magro Galvão, e continua em forma, né, Mauro? Em forma. Valeu, pô. Prazer falar com vocês aí, tá? Foi muito bom o programa, bem divertido aí, deu pra gente conversar. Só para fechar, Mauro, o que você está fazendo hoje? Eu? Estou em casa, bem parado aqui. Você quer voltar direito? Você quer voltar a comandar um time, ser supervisor, diretor de futebol? Não, eu tô brincando, é claro. Não, a minha intenção é trabalhar na função de gerente de futebol, trabalhar dentro da parte técnica, né, do futebol. Essa que é a minha ideia. Eu já fiz alguns trabalhos, né, no Grêmio, no Vitória da Bahia, no Avaí, no próprio Vasco, na base, né? E vamos esperar esse retorno depois que as coisas voltarem ao normal para ver se a gente volta em breve. Valeu, Mauro Galvão. Valeu, Rogerinho. Valeu, Calheiros. Tchau. Obrigado, Mauro. Valeu, Mauro. Você pela audiência que acompanhou a gente aqui. Deixa o like aí, deixa o like, se inscreve, compartilha. A gente volta amanhã. Tem reprise às 7 da noite aqui na TV Max. Aquele abraço. Tchau, até amanhã. Meu apelido era Alex Galvão, pra ter ideia como eu jogava na defesa. Valeu, Galvão. Obrigado, tá, irmão? Valeu, Galvão. Obrigado, Galvão. Obrigado, galera. Em segundo lugar.